Bom dia, meus irmãos, graça e paz, bênção estarmos aqui, casa do Senhor. Vamos começar a nossa penúltima lição dessa sequência das crises existenciais de personagens bíblicos. E hoje é um personagem, eu não vou nem chamar de personagem, botou como personagem, mas não é só um personagem, é o personagem, né? É o centro de toda a história, de toda a Bíblia, de toda a vida. É o próprio Senhor Jesus Cristo, mas dentro da sua humanidade, dentro da sua humanidade, ele também experimentou uma crise muito forte. Eu vou trazer para vocês esse momento de Jesus, essa nossa aula de hoje, e já informando que essa aula já está no aplicativo da igreja, tá? No final, quando tiver mais gente aqui, também eu vou falar sobre o nosso aplicativo. Para acessar a aula pelo aplicativo, você precisa de alguns passos. Primeiro, estar cadastrado, tá? Você baixou o aplicativo, vai lá na sua Play Store, baixou o aplicativo da IERC, aí você precisa se cadastrar. Se cadastrando, você vai entrar ali na aba Ensino, né? No seu celular, um alto da direita, né? No canto da direita, você clica lá, tem os 3 tracinhos, aí vai abrir vários ícones, um deles é Ensino, você clica no Ensino e se inscreve na turma da EBD de adultos. Tá? Aí você vai ver várias turmas de EBD. Primeiros passos, adolescentes, jovens e adultos. Clica lá no adultos, quer se inscrever? Ok, como você já está cadastrado, é automaticamente. E aí você vai ter acesso a todos os slides de todas as nossas aulas, tá bom? Então, é só acessar dessa forma. As aulas também estão sendo gravadas e durante a semana, lá para quinta-feira, quarta-feira, elas são disponibilizadas no canal do YouTube da IERC, tá bom? Então, todas as aulas são gravadas. Nós temos essa sequência, são de 9 aulas. Semana que vem nós vamos encerrar. E aqui eu já deixo para vocês a informação que a próxima sequência nós vamos falar de um assunto teológico. Vamos falar sobre salvação. Os aspectos da salvação. É possível perder a salvação? Não é possível. Deus escolhe a quem Ele quer salvar. É você que escolhe. Vamos falar sobre isso. Vai ser interessante. Estaremos aqui, eu e o pastor Nelson. Serão uma sequência de 4 aulas. Falamos exclusivamente sobre salvação. E a última sequência do ano, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre ética cristã. Ética cristã, assuntos muito simples, muito tranquilos de falar. Vamos falar sobre homossexualidade, sobre aborto, sobre liberação da maconha, sobre polarização política, coisas simples, que não tem polêmica nenhuma, né? Meu Deus, aonde que eu estou amarrando meu burro, né? Glória a Deus. Mas eu acredito, irmãos, que são assuntos atuais, muito atuais. E às vezes nós nos furtamos de falar determinadas coisas e todo mundo lá fora fala. E estamos vivendo situações de muito incômodo. Por quê? Porque às vezes dentro das nossas igrejas nós temos alguns receios de tocarmos em determinados assuntos e eles são amplamente discutidos nos círculos acadêmicos, dentro da educação básica, dentro da mídia, e cada um vai falar da sua forma. Por isso que a igreja do Senhor precisa falar sobre esses temas embasados na Bíblia Sagrada. Então essa que vai ser a nossa proposta. Eu acho que lá para novembro, dezembro, talvez, aí iniciozinho de dezembro, nós vamos ter também uma série longa, em torno de 8 aulas, nós vamos falar de ética cristã. Então, hoje é a penúltima aula, semana que vem nós encerramos essa sequência, entramos com salvação e terminamos o ano falando de ética cristã. Amém, queridos? Vamos orar? Muito obrigado, Pai,
muito obrigado por esse dia, mais essa oportunidade que temos aqui de ministrar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos bênção nessa sociedade, nesse tempo, momentos tão conflitantes, mas, Senhor, Tu tem levantado a Tua igreja para sermos voz profética, sermos luz às nações. Nos ajuda, Senhor, a cumprir com o nosso chamado, com o nosso propósito. E que a aula desta manhã, Senhor, possa ser esclarecedora. Nos ajuda a entender os Teus mistérios. Nos faça, Senhor, cada vez mais conscientes das nossas responsabilidades espirituais. Traga os Teus filhos que estão a caminho, Senhor, que todos nós nesta manhã possamos ser edificados pela Tua palavra, que eu te oro, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, hoje nós vamos falar sobre Jesus. Aqui não está indo. Pode passar o slide, por favor, eu não estou conseguindo aqui no. Isso. Jesus, angústia de morte, tá? E aqui eu trago 2 textos que vai ser a base do que a gente está falando. Só com os textos você vai entender qual foi a angústia de Jesus. Então ele disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Está lá em Mateus 26, 38. E o texto de Lucas 22, 44, ele diz, e orou, o texto vai dizer, né? Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Olha o nível da angústia que Jesus passou no jardim do Getsêmani, na quinta-feira antes da crucificação. Jesus ele é crucificado na Páscoa. Então essa é a noite da quinta-feira, quando Jesus é preso. Ele é julgado na quinta-feira. Na sexta-feira pela madrugada, na sexta-feira pela manhã, Jesus, em 12 horas, ele é submetido a 7 julgamentos, em 12 horas. No final do último julgamento, que é o julgamento do povo, quando eles disseram, crucifica-o, Jesus é açoitado com açoites romanos, que são muito pesados. Depois ele já praticamente morto, ele pega na cruz e vai levando até o Calvário. E Calvário é o morro, né? É o Monte Gólgota, né? Chamado Caveira. E ali ele é crucificado ao meio-dia, certo? E quando são 3 horas da tarde da sexta-feira, Jesus morre. Então nós estamos iniciando a Via Crucis, que começa na celebração da Páscoa. Quando a gente fala de Via Crucis, você pensa só naquele caminho que Jesus faz de onde ele estava preso até o Gólgota. Eu já vejo desde a Páscoa, quando ele ora pelos seus discípulos, celebrando a Páscoa, e depois ele vai para o jardim do Getsêmani. Vamos lá, gente. A ideia hoje é saber, né, compreender o que significa. Já está ok? Está ok, obrigado. Saber, né, a gente vai compreender o que significa angústia, seus efeitos e como Jesus lidou com ela. Nosso sentimento é a reflexão sobre o grau das emoções humanas e como elas afetaram o próprio Filho de Deus. E afetaram por causa da sua humanidade. Em alguns momentos eu vou falar sobre isso aqui. E qual é a nossa ação? Aplicar os ensinamentos bíblicos na maneira como Jesus venceu a angústia. Se Jesus venceu, nós vamos vencer também. Na introdução, eu coloquei um pouquinho sobre angústia, agonia ou aflição, são palavras sinônimas, e geram sofrimento, mas suas causas são muito controversas. O que produz, o que gera a angústia? Qualquer desconforto ou contrariedade pode causar uma situação de angústia, mesmo que a origem seja positiva, como, por exemplo, uma escolha entre um passeio e uma festa de aniversário. Festa de 15 anos, coisa linda. Aí você chega para sua filha e diz,
Filha, ou você escolhe entre uma viagem para os Estados Unidos, para a Disney, ou uma festa de 15 anos. Pronto, para mim ela vai ficar angustiada. Porque ela quer as duas coisas, mas tem que escolher uma ou outra. Percebeu? Entendeu a angústia? A angústia não é só por um fato negativo. É algo que vai lhe trazer desconforto, vai lhe trazer uma contrariedade. Nesta aula será abordado a questão técnica da angústia, o que é, seus efeitos, mas a ênfase será o evento marcante de Jesus no jardim do Getsemane, tá bom? E vamos entender então o significado de angústia. O que é angústia? Estado emocional profundo de aflição, apreensão. Você não sabe o que vai acontecer. Aquilo lhe causa incômodo, sofrimento interior, geralmente ligado, atenção, sensação de insegurança, medo do futuro, vazio ou impotência diante da vida. Sensação de insegurança, isso lhe dá muita angústia. Ai, meu Deus, eu tenho que sair hoje à noite e eu vou ter que passar pela cidade de Deus. Pronto, já ficou angustiado. Não é verdade? O coração já começa a bater mais forte. É um tipo de angústia. Medo do futuro. Senhor, estou ficando velho. Como que vai ser a minha aposentadoria? Ai, Jesus do céu. Angústia. Vazio. Eu não estou... Irmãos, angústia é um dos sinais daqueles que estão afastados de Deus. Porque está tudo bem na vida. Está tudo equilibrado. Mas tem uma angústia interior. E é o quê? É o vazio de Deus. E a pessoa precisa correr para o Senhor. Impotência diante da vida. Dá uma angústia tão grande quando você pega um diagnóstico de uma doença terminal. E você fica totalmente impotente. Quando você está diante de um acidente de um ente querido. E não pode fazer nada. Isso essa sensação traz muita angústia. É uma dor que nem sempre tem um objeto definido. Diferente da tristeza. A tristeza, ela costuma ter uma causa. Você está triste por quê? Eu estou triste porque não me deixam fazer o que eu quero. Quero fazer isso, eu fico triste. Ok, você tem uma causa. Eu estou triste porque eu fui demitido do meu emprego. Eu estou triste porque eu estou doente. Você tem um porquê. Angústia nem sempre tem uma causa definida. Mas você sabe o que está sentindo. Tem um incômodo, tem uma dor, tem uma ausência. Existe algo que lhe incomoda. Angústia está ligado a essa sensação. Tá? Etimologicamente, ela vem do latim angustia, que significa estreiteza. Interessante, né? Aperto, como se o próprio coração estivesse sendo apertado. Ok? Pode passar? Isso. Eu fui demais. Deixa eu voltar aqui. Eu quero falar sobre o conceito de angústia. Talvez o melhor escritor que falou, é um pensador, filósofo, que falou sobre angústia, foi Søren Kierkegaard. Ele é dinamarquês, tá? É filósofo. Esse livro foi publicado em 1844. Kierkegaard é chamado o pai do existencialismo, tá? Que é a égide filosófica que rege a nossa sociedade. Bom, existiram grandes existencialistas, século XIX, século XX, os 3 maiores ou os 4 maiores. Nós temos o Kierkegaard, o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, completamente ateu, escreveu sobre a morte de Deus. No século XX, Jean-Paul Sartre e a sua esposa Simone de Beauvoir. Todos são teóricos do existencialismo, que é a teoria filosófica que orienta a nossa sociedade hoje. Não vou entrar nesse mérito agora, porque senão a gente vai ter aula de filosofia, não é o caso, tá bom? Mas depois estudem um pouquinho sobre o existencialismo, que vale a pena.
O autor procura compreender a origem do pecado. Ele é cristão. Interessante, né? Mesmo existencialista, ele é cristão. Os livros dele são sensacionais. Vale muito a pena ler. O autor procura compreender a origem do pecado e da liberdade humana, não do ponto de vista teológico, mas a partir da experiência existencial da angústia. Tá? Essa obra prepara o caminho para o existencialismo cristão, influenciando pensadores como Sartre, Heidegger e Tillich. Tá? Martin Heidegger, ele foi o cara que melhor escreveu sobre a morte. Tem tratados dele sobre a morte. E Tillich também é cristão, mas um escritor liberal do século XX, que vai ali na mesma linha do Rudolf Bultmann. Tá? São todos pensadores. Eu gosto muito de trazer essa origem, porque, irmãos, o que a gente está vivendo hoje, os caras pensaram há 200 anos atrás. Há 300 anos atrás. Há 2.000 anos atrás, no caso, 2.500 anos atrás, né? No caso de Aristóteles, de Platão. Então, por isso que é muito importante, principalmente quem ministra a palavra de Deus, ter um conhecimento de filosofia. Porque são esses caras que vão mexer com a cabeça da sociedade, que vão modificar pensamentos através das suas ideias e vão influenciar gerações inteiras. A Revolução Francesa, a revolução que muda a história da humanidade, literalmente, ela é influenciada por um pensador, Jean-Jacques Rousseau. A queda do absolutismo, o final da monarquia, o início dos estados liberais, a ascensão da burguesia, tudo isso está nos escritos de Rousseau. Então, você percebe como essa influência de pensadores vai atingir a nossa sociedade. E os existencialistas, eles são os caras que nos influenciam. A ideologia de gênero é existencialista, irmãos. Porque o existencialismo, ele diz que antes da nossa essência existe a nossa existência. É a frase máxima do existencialismo. Ou seja, você é homem? Não. Você é o que você quiser existir como pessoa. Então, não sei se vocês já viram pessoas que se veem como gato, como cachorro. Isso é existencialismo. Você está entendendo de onde que vem esse negócio? Impressionante isso, né? Como que os caras, eles estão além do tempo. Vamos lá. Segundo o Kierkegaard, ele fala da angústia, essa expressão é muito legal, vertigem da liberdade. Tá? Não é um simples medo, é uma vertigem da liberdade. Esse termo assim é sensacional. Por quê? Porque essa liberdade que nos traz, segundo Kierkegaard, que nos traz angústia, porque nós temos tantas escolhas, tantas possibilidades, e muitas vezes não sabemos o que fazer, e isso vai trazendo angústia. Sentimento que surge quando o ser humano se dá conta de que pode escolher agir de várias maneiras. Kierkegaard chama isso de angústia diante da possibilidade. O indivíduo é livre, mas a liberdade coloca diante do abismo das escolhas, e essa percepção causa um tonteamento da alma, são as expressões do filósofo, uma tensão entre o bem e o mal, entre o que se é e o que se pode vir a ser. Então, a angústia, na concepção desse filósofo, ele vai trazer essa dualidade entre o que eu faço e o que eu quero fazer. Todos nós já passamos por isso. Eu não quero fazer isso. Eu não suporto, mas eu tenho que fazer. E aí vem o quê? Angústia. Não foi exatamente isso que Jesus experimentou no Getsemane? Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu não quero isso, mas eu me submeterei pela tua vontade. Percebeu essa ideia do Kierkegaard? Né? E ele, como filósofo cristão, tinha muito bem essa noção.
Adelante, uma frase do Kierkegaard, esse cara, ele morreu jovem, inclusive. O indivíduo, na sua angústia de não ser culpado, mas de passar por sê-lo, torna-se culpado. Irmão, me perdoe, eu gosto muito dessas frases assim, doidas, que você tem que ler umas 10 vezes para poder entender, né? O indivíduo, na sua angústia de não ser culpado, mas de passar por sê-lo, torna-se culpado. Está tudo bem com você, só que uma escolha que você faz pode tornar culpado. E essa escolha, na sua concepção, é a certa, mas porque você optou por aquilo, dentro de uma realidade, você se torna culpado. Olha que maluquice. Mas não é verdade, irmão? Pai e mãe sabem muito bem o que é isso. Proíbe o filho de fazer uma coisa, pronto, você é o culpado. E você está certo. Percebeu? Gosto muito de filosofia, irmãos, me perdoe assim, minha veia aqui meio filosófica, por isso que de vez em quando eu trago para vocês essas... Porque isso aí faz parte do nosso pensamento, né? Então a gente precisa ver as origens do nosso pensamento. Fatores que levam à angústia, são 3 fatores. O primeiro deles são fatores psicológicos, tá? Como experiências traumáticas, perda, rejeição, abuso, fracasso, tudo isso vai trazendo angústia. Ansiedade excessiva, pensamentos negativos, depressão ou transtornos emocionais também provocam essa angústia, que é esse incômodo, essa dor na alma. Sensação de não ter controle sobre a própria vida, também isso é muito angustiante, né? Muito angustiante. Segundo são... Pode passar para mim? Isso, obrigado. Fatores existenciais ou filosóficos, mais de existência, um negócio assim mais abstrato. A busca por sentido e propósito. Qual é o sentido da minha vida? Eu estou fazendo o que aqui na Terra? O medo da morte ou o medo da solidão também produz angústia. As incertezas do futuro e a responsabilidade pelas próprias escolhas. Nós somos frutos das nossas escolhas. E essas escolhas vão trazer consequências. Por isso, aquele medo de decidir, que vai trazer, consequentemente, angústia. E tem aqui, esse que é o mais interessante para a gente, os fatores espirituais. Tá? Distanciamento de Deus, ou sentimento de culpa não resolvido, irmãos. Pessoas afastadas do seu Criador, eles são extremamente angustiadas. Por quê? Por causa do vazio da alma. Pessoas que trazem sentimento de culpa. Irmãos, quantas pessoas aqui no meu ministério pastoral, já de tantos anos, eu conversei que se sentem profundamente culpadas. Já tive essa experiência de conversar com algumas mulheres que cometeram aborto, e às vezes isso já passou anos a fio, e o sentimento de culpa continua ali. E eu fico impressionado com essa sociedade que quer liberar o aborto, mas não consegue liberar o sentimento de culpa. Então, isso vai trazer profunda angústia. Crise de fé ou ausência de esperança espiritual. Crise de fé. O que é a crise de fé? É isso mesmo que tem que ser feito espiritualmente falando? Eu batalhei tantos anos nessa igreja e agora eu estou sendo descartado. Pronto, eu estou em crise. Fiz tudo por essa igreja e agora eu não sirvo mais. Nossa, isso está uma crise. Não sei se alguém já passou por isso, eu já. Tá? Eu já passei. Isso aí é tenso demais. Causa muita angústia. Tá? E conflito entre o desejo humano e a vontade divina. Eita! É exatamente isso que Jesus experimentou no Getsemane. Ali estava o Cristo, o ser humano encarnado, com um conflito entre a sua vontade e a vontade do Pai. E por causa disso, houve muita angústia. Vocês estão conseguindo? Estou aqui falando e repetindo muito,
para que a gente possa entender a angústia e separar a angústia de depressão, separar a angústia de ansiedade, separar a angústia de medo. Tem depressão? A depressão pode causar? Pode, mas são coisas distintas. Porque nem sempre uma depressão, uma angústia é advinda de uma depressão. Vocês estão entendendo porque Jesus experimentou essa angústia? Porque faz parte da experiência humana, do fruto das nossas escolhas. Adiante. Alguns personagens bíblicos, vamos dar uma olhada neles e as suas angústias. Primeiro, José do Egito, constatação da angústia de José pelos seus irmãos e como eles também estão angustiados pela culpa. Olha o texto de Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros: nós na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma. Pensou o menino lá no poço, lá pronto para ser vendido, sem saber o que vão fazer com ele, a angústia de José. Quando nos rogava e não quisemos atender, é por isso que vem sobre nós esta angústia. E eles estavam passando exatamente aquele momento que José já era governador do Egito, e eles tiveram que ir ao Egito para comprar comida, e teve todo aquele imbróglio provocado por José, e aí a angústia, que era só de José, passou agora para os irmãos. Tá? Segundo caso que eu trouxe aqui para vocês, eu não estou conseguindo passar mesmo, então vou pedir aqui para vocês passarem direto, por favor. Pode voltar um. Davi teve múltiplas angústias. Nossa, a vida de Davi foi de muita angústia, devido à perseguição de Saul, quando ele estava sendo perseguido, pelo seu sogro, imagina, né? O rei e sogro. Suas inúmeras batalhas, seu pecado com Batseba, conspiração de Absalão e Adonias. Ele teve 2 filhos que conspiraram poder. Misericórdia, né? Na minha angústia invoquei ao Senhor, sim, a meu Deus clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz e meu clamor chegou aos seus ouvidos. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, a angústia de Davi. Né? Próximo, a angústia de Jó. Por que Jó se angustiou? Suas perdas trágicas. Imagina um cara num dia ter tudo e literalmente vai dormir sem nada. E um outro dia perde a saúde. Por isso, e antes do texto, né? E a incompreensão dos seus amigos, porque os caras vieram e começaram: você está em pecado, Jó. Isso aí é porque você fez alguma coisa. Não é possível. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na minha angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Isso aqui é muito interessante. E Jó nos ensina algumas coisas, e a gente vai ver isso lá na frente, quando a gente estiver falando sobre a vitória sobre a angústia. Mesmo aqueles amigos da onça que Jó possuía, eles foram importantes para Jó. Porque ele, na sua angústia, ele falava. Angústia sem exposição, ela pode levar à depressão. É por isso que Jesus, já adiantando, quando Jesus passou pela sua maior angústia, ele estava sozinho? Ele estava sozinho, irmãos? Percebeu? Não fique sozinho em nenhum momento, principalmente no dia da angústia. Você precisa de gente. Você precisa falar. Você precisa de pessoas que vão lhe ouvir. Você precisa colocar para fora. Não sei se aconteceu isso com você, acontece às vezes com a gente. A pastora Solange está aqui, outros pastores. E a gente está fazendo o famoso gabinete. E a pessoa fala, e você vai falando uma coisinha ou outra. E vai falando. E aí, poxa, meu irmão, mas o Senhor vai estar contigo, vai te abençoar. Poxa, muito obrigado, pastor. Muito obrigado pela ajuda. Aí você pensa assim: eu não falei nada, eu não disse nada. E a pessoa saiu leve.
Por quê? Porque ela só precisava falar. Só isso. Só isso. E encontrou uma pessoa que quer ouvir. Porque todos nós sabemos quando somos ouvidos. Não é verdade? Você está falando com a pessoa e você sabe que a pessoa não está te ouvindo. Seu filho, de 2 anos de idade, ele sabe quando você não está ouvindo ele. Nós sabemos. Então, quando nós encontramos pessoas que podem nos ouvir, isso é bênção. Jó teve essa sacada boa. Terceiro Jó, né? Agora o quarto. Jonas. O profeta Jonas experimentou diversas angústias, mas a registrada na Bíblia foi a que ele sentiu dentro do peixe, do grande peixe, da baleia, que seja. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre do Seol, do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, capítulo 2, versículo 2. E o último personagem bíblico que experimentou, pode passar? Que experimentou angústia. O apóstolo Paulo. A angústia de Paulo deve ser ao fato dele precisar escrever uma carta, o que está registrado, tá? À igreja de Corinto, atestando sua autoridade apostólica. Olha só. Ele funda uma igreja. Ele inicia um trabalho. E os membros daquela igreja já não o consideram apóstolo. Misericórdia, imagine só. Coração do pastor. E ele precisou escrever 2 Coríntios. A segunda carta aos Coríntios é escrita para afirmar a sua autoridade apostólica. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Imagine Paulo escrevendo a carta, a segunda carta ou a terceira carta, né? Porque a primeira provavelmente foi perdida. Isso está escrito, né? Em 1 Coríntios, ele diz: escrevo-vos uma nova carta. Então já tinha tido um escrito anterior. E quando ele escreve 2 Coríntios, ele está afirmando que ele é apóstolo, que ele é vocacionado, que ele tem autoridade sobre a igreja. Olha só a angústia de um pastor como esse. Muito bem, agora vamos falar da angústia de Jesus. A angústia de Jesus, ela vai acontecer exatamente no jardim do Getsemane. Às vezes a gente vê assim, jardim do Getsemane, a gente pensa que é o bosque da freguesia. Lugar que todo mundo acessa. Não. Não haviam jardins públicos. O jardim era privado, dentro do Monte das Oliveiras, que era um local de passagem. Muito provavelmente um nobre, uma pessoa com posses, porque para se ter um jardim, tinha que ter grana. É como o cara que tem uma chácara, um sítio no meio da cidade. Tá? Só que esse nobre era amigo e muito provavelmente financiador do ministério de Jesus, porque Jesus comumente ia orar no Monte das Oliveiras, em um local privado. Era utilizado por Jesus e seus discípulos como lugar de oração. Sem dúvida, o Getsemane foi o momento mais crítico de toda a vida de Jesus, mais crítico. Haja vista que o grau de sua angústia ao ponto de seu suor se tornar em gotas de sangue. A grande pergunta é por que esse grau de aflição? Por que esse grau de aflição, se o propósito de Jesus era a morte vicária da cruz? Acho que aqui não ficou tão claro. Por que Jesus estava tão aflito? Jesus ele estava tão angustiado ao ponto de chegar ao máximo. Isso é comprovado cientificamente, biologicamente, é possível. Alguém com tamanho estresse, com tamanha pressão, com tamanha angústia, transformar os seus poros, ao invés de saírem água, saírem sangue por causa dos capilares que vão se rompendo. Isso é possível, mas é um grau extremo.
A história conta que a esposa do rei Luís XVI, Maria Joaquina, quando eles foram presos, eles estavam fugindo da França, houve a Revolução Francesa, estavam fugindo da França, foram presos, foram julgados e condenados à guilhotina por Robespierre. E aí, na noite que ela seria morta no dia seguinte, pela guilhotina, ela ficou com todos os seus cabelos brancos. Ela ficou com o cabelo branco em uma noite, tamanha angústia que ela sentiu pela morte. Impressionante, né? Por que Jesus estava angustiado? Se o propósito de vida dele era morrer na cruz. Jesus não veio para passear, irmão. Jesus não veio para ficar conhecendo, fazendo turismo. Jesus veio para morrer. Tanto é que ele diz: eu dou a minha vida e tomo de volta. Ninguém tira a minha vida, eu que entrego. Então Jesus veio para isso. A pergunta é: já que você veio para isso, já que esse é o seu propósito, por que angústia? Um grande teólogo, aqui antes de falar sobre ele, o texto de Mateus 29, 39 vai falar exatamente isso. Adiantando-se um pouco, postou-se com o rosto de terra e orou dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Irmão, Jesus está amarelando? Jesus está com medo de subir a cruz? O que vocês acham? Porque se angústia é por essa insegurança, essa dualidade entre o que tem que ser feito e o que eu quero fazer, como pode Jesus vindo para uma missão kamikaze, vamos chamar assim, ele veio para morrer, agora ele entrou em parafuso? Não sei se algum dos irmãos já pensou dessa forma, já questionou isso na Bíblia, e o porquê Jesus estava angustiado. Vamos adiante. J.C. Ryle é um grande teólogo, tem vários livros, e ele, no seu comentário sobre o Evangelho de Mateus, afirma que o peso que pressionou a alma de nosso Senhor não foi o medo da morte, óbvio. Não tem como Jesus vir com medo da morte. Nem isso, irmãos, os caras que vão para a guerra não têm medo da morte. Jesus, então. Mas o peso do pecado que o afastaria da comunhão com o Pai. O cálice que Jesus pediu para não beber era a separação da própria Trindade, no momento mais tenso de toda a sua história, por causa do nosso pecado. Aquele que não cometeu pecado algum, recebeu castigo pelo pecado. A aflição, a angústia de Jesus não era a morte, mas a falta da presença do Pai. Eita! Estão entendendo isso? Jesus não tinha medo de morrer. Jesus não arregou. Jesus não amarelou. Jesus, ele pediu que o Pai estivesse com ele. Olha só os textos bíblicos para nós comprovarmos isso. Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto do Senhor. E por isso ele não os ouvirá. O que faz a separação do homem e Deus é o pecado. O pecado é esse abismo que separa o homem de Deus. E na cruz, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E por isso, ele experimentou a separação
separação do Pai. Irmão, o pecado é tão devastador que é capaz de separar até a Trindade. Jesus não falou? Eu e o Pai somos um. Na cruz, o Pai não estava. Não estava? Não. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que o pecado, irmãos, ele não nos domina mais. Porque Jesus carregou na cruz o peso dos nossos pecados. Aleluia. Aleluia. E nós hoje somos livres do pecado. E todas as vezes que cometemos um pecado, como diz o texto em 1 João capítulo 2, se pecarmos, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele faz com que o pecado não seja mais qualificado, porque através da sua morte na cruz, fomos feitos justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui é a nossa maior convicção, irmão. Nossa maior arma contra o cão. Os nossos pecados já foram levados por ele na cruz. Mas olha isso aqui. Cerca da hora nona, 3 horas da tarde, da sexta-feira, bradou Jesus em alta voz. O que é bradar em alta voz? Se você brada, já é em alta voz. Então Jesus gritou, irmão. Jesus rasgou a boca e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui está o motivo da angústia de Jesus. Porque ele sabia que naquele momento ele não teria a presença do Pai. Vocês conseguiram entender isso? Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes, não sei se você já ouviu, Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele pensou em abdicar da cruz. Não, irmão, não. Não sei se você já ouviu isso. Eu já ouvi algo como esse. Não, irmão, pelo amor de Deus. O que Jesus estava pedindo ao Pai é que não houvesse a separação. Porque a presença do Pai era o que ele considerava de mais importante e precioso na sua vida. Quem na Bíblia é considerado um homem segundo o coração de Deus? Quem é? Davi tem algumas coisas que nos impressionam. E uma das coisas que impressionam é o Salmo 51 e o Salmo 32, são salmos similares, onde ele escreve após o pecado com Batseba. E ele diz, no Salmo 51, Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Volta-me a dar a alegria da salvação. Porque um homem segundo o coração de Deus, ele anseia pela presença do Senhor, irmãos. Aleluia, aleluia. Pode passar? E aqui a gente, graças a Deus, nós temos aí 16 minutos para estar falando sobre a vitória de Jesus sobre a angústia e a nossa vitória sobre a angústia. Você quer vencer esse formigão que está aí dentro? Parece ter um negócio que anda, né? E agora? O que eu vou fazer? Não é ansiedade. Não é depressão. É angústia. Pode ser.
oriundo de uma ansiedade, oriundo de uma depressão, mas pode ter outras razões. Por isso que são coisas distintas, tá bom? Como a gente se liberta desse negócio? Nunca ande sozinho. Mateus 26, 36 e 37, também Atos capítulo 2, versículo 1. E disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, ele foi orar adiante com os seus amigos. Jesus não precisa... Onde que estavam os 12? Naquele momento eram apenas 11, porque Judas já tinha ido lá no templo, pegar as moedas e delatar Jesus e trair a Jesus. Não era muito racional, até mesmo repetitivo, Jesus deixá-los ali na casa onde eles estavam e falar, como já falou outras vezes, se a gente for ler os textos, né, a história de Jesus anterior, em várias vezes, Jesus disse: olha, vocês ficam aqui que eu vou orar. E Jesus ia orar sozinho. Mas nesse dia, ele chamou a galera. Por quê, irmãos? Porque ele estava angustiado. Está entendendo isso, filho? O coração tá complicado, tá incomodado. Irmãos, ande com pessoas. Não fique sozinho. O segundo ponto é exatamente o desdobramento do primeiro. Exposição dos sentimentos para verdadeiros amigos. Então lhe disse a quem? A Pedro, Tiago e João: a minha alma está triste até a morte. Irmãos, como que a gente tem que aprender com Jesus? Tu está morrendo de aflição, literalmente morrendo de angústia, e não fala com ninguém, nem para tua esposa. O coração está... E você... O que é isso? Talvez você não saiba, mas você não divide com ninguém. Só vai piorar. É por isso que Jesus não falou da sua angústia para os 12. Presta bem atenção nisso, vaso. Jesus falou: Pedro, Tiago e João, a sua panela santa. Seu fechamento. Porque você tem fechamentos. Você tem gente que você confia. Você tem pessoas que lhe amam e só querem o seu bem. Divida suas angústias com eles. Está entendendo isso? Não guarda, porque isso prejudica a alma, prejudica o metabolismo, prejudica o sono, prejudica a alimentação, prejudica tudo, gente. Porque tu está aqui com angústia, fala. Porque às vezes só o ato de você falar para o outro, você é curado. Não é isso que diz o texto de Tiago 5,16? Confessai as vossas culpas uns para os outros, para que sejam curados. Nós confessamos os nossos pecados para Jesus para sermos perdoados. Nós confessamos as nossas dores para o nosso irmão para sermos curados. Porque a nossa cura, ela passa pelo outro. Forte isso, né? Começa lá em Gênesis.
Deus criou o homem. E viu Deus que era bom. Já falei isso aqui algumas vezes. Tem um minutinho aí, eu vou falar um pouquinho. Deus criou tudo. E viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Viu Deus que era muito bom. Deus que era bom. Coisa linda. Criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Tem gente que diz que Deus esqueceu de criar a mulher. Não, Deus nunca esqueceu. Não. Porque o par do galo era a galinha. O bode era a cabra. O boi era a vaca. É isso? E do homem? Tinha par? Tinha. Qual era o par do homem? É o próprio Criador. Porque nós fomos criados, ou melhor, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que aí você vai para o capítulo 2 e você percebe uma incoerência nas Escrituras. Me permitam falar dessa forma. É uma incoerência. Porque o texto vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Ué, mas Deus não estava com o homem? Todas as tardes, 6 horas da tarde, na viração do dia, Deus não estava com o homem? Ele não foi criado à presença de Deus? E como é que o homem está sozinho? Vou falar um negócio que estremece a gente, mas é verdade bíblica. Um homem, uma pessoa, ser humano, com Deus, é um ser humano sozinho. Vou repetir para você se assustar mais. Um ser humano com Deus é um ser humano sozinho. Mateus capítulo 18, versículo 19, versículo 20. O texto diz: aonde estiverem quantos? Estarei no meio. Eu estou sozinho, Deus não está. Que isso, pastor? Porque Deus se revela na unidade. Deus se revela no compartilhamento de emoções. É por isso que nós temos um Deus que se revela em 3 pessoas. Por que existe Pai, Filho, Espírito Santo? Para mostrar para nós que nós não podemos andar sozinhos, porque nem Deus anda sozinho. Entendeu isso, filho? Eu resolvo meus problemas. Cuidado. Cuidado com esse negócio. Não estão me entendendo? Estão conseguindo entender? Eu estou sozinho. Deus está, claro que Deus está contigo, irmão, óbvio. Mas a cura vem através do outro. Você está sozinho, está com Deus, tu continua doente. Mas quando que você fala para o outro a tua culpa, a tua queixa, a tua dor, a tua angústia, você é sarado. Tiago 5,16. Não sou eu que estou falando não, tá? Adelante. Oração de rendição e submissão. Já me enrolei, irmão. Faltam 6 minutos. Eu tenho que falar tudo isso aqui. Oração de rendição e submissão. Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãozão, presta atenção. Vencer a angústia, tem que orar. Tem que orar. Tem que orar. Não tem que ler Bíblia, não. Não tem que participar de culto, não. Não tem que ficar cantando musiquinha, não.
Não tem que passar pelo louvor gospel, pelo retrô lá do Wave. Não. Para você vencer a angústia, você tem que orar. Orar. Mas é oração de rendição e submissão. Não é oração de petição. Não é oração de gratidão. Não é oração de intercessão. É oração de rendição e oração de submissão. Você entende o que é isso? Se você não entende, vamos voltar para o texto. Prostou-se com o rosto em terra. Você pode orar de qualquer forma. O Espírito Santo, quando desceu no cenáculo, os discípulos estavam sentados. O texto vai dizer isso. Mas quando que você se prostra, quando você coloca o seu rosto em terra, você se rende à presença, à soberania e à vontade do Senhor. Você entendeu isso? A postura é: Senhor, pode vir, eu estou entregue, eu estou rendido. E aí vem a submissão. Todavia, seja feita a tua vontade. Irmão, uma boa, eu posso falar aqui que é EBD, né? EBD a gente pode falar algumas coisas que a gente não fala nas pregações comuns. Deixa de ser criança, mimizento. Vai para a presença de Deus de uma maneira adulta. De uma maneira madura. Porque você está rendido. E na rendição acabou desejos. Ah, Senhor, eu quero tanto. Não, irmão, acabou isso. Quando você está submisso, você está rendido. Ah, Senhor, eu gostaria tanto. Não, acabou isso. Essa oração é um outro momento. Existe, claro, a Bíblia Sagrada fala dela, mas não é nesse momento. No momento da angústia. No momento da angústia, seja feita a tua vontade na minha vida. Você está entendendo isso, filho? Meu Deus do céu. É fácil? Claro que não foi fácil. Jesus ficou na onça, imagina a gente. Mas é o que nos faz vencer os momentos de angústia. Vigilância. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Interessante, né? A sequência para o judeu vale muito. E não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Porque você tem que estar atento ao seu entorno. Você tem que entender o que está provocando toda essa angústia, esse incômodo. Você tem que estar vigilante para não duvidar daquilo que Deus te garante pela sua palavra, que você vai viver o propósito de Deus na sua vida. E nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem o inferno, nem o porvir pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Tem que crer nessa parada, por isso tem que vigiar, irmão. Tem que vigiar. Vigia, cuidado com a tranquilidade, cuidado com o sono, cuidado com a alimentação, cuidado com a proximidade com as pessoas, não se isola, vigia. Você está entendendo, filho? Vigiar e orar. Por quê? Porque os discípulos estavam... O que eles estavam fazendo quando Jesus, fica aqui, vocês três, que eu vou ali orar. Quando voltou, o que os discípulos estavam fazendo?
O interessante é que aqueles caras, eles eram o quê? Os três. Qual era a profissão dos três? Pedro, Tiago e João. Pescador. Pescador pesca quando? Pesca 2 horas da tarde? Pesca 9 horas da manhã? Pescador pesca 4 horas da manhã. Vira a noite pescando. Você está entendendo? Aqueles caras eram acostumados à madrugada. E por que eles estavam dormindo? Porque eles não vigiavam. Percebeu? Se você não vigiar, uma coisa que você faz comumente, ela pode não ser feita porque você deixou de prestar atenção. E para a gente terminar, intensidade. Intensidade. Mateus 26, 44. E foi orar, terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Orou, entregou, submeteu-se à vontade, se rendeu. O coração está angustiado. O que a gente vai fazer agora? Vai orar de novo. Vai orar mais uma vez. Eu ainda continuo assim. O que eu faço agora? Vai orar de novo. Você está entendendo, filho? Com todo carinho e respeito ao ministério de louvor, música não afasta angústia. Teologia não afasta angústia. Culto não afasta angústia. O que vence a angústia é oração. É por isso que a única coisa que Jesus nos ensinou de forma didática foi: quando vocês orarem, vocês vão dizer: Pai nosso que estás nos céus. Ele me ensinou assim, quando vocês forem pregar, primeiro a introdução, depois o desenvolvimento, você vai fazer as transições. Quando vocês forem cantar, afinado. As músicas primeiro são as músicas mais, de guerra, depois vocês vão cantar. Jesus não falou isso, irmão. Jesus não ensinou. Jesus só ensinou a orar. Porque na hora da angústia, o que vai resolver é a sua oração. Que Deus nos faça guerreiros de oração. Desculpe os 3 minutinhos a mais. Charles Spurgeon diz: a grande luta da nossa vida não é discernir a vontade de Deus, mas negar a nossa. Grande Spurgeon. E como conclusão, a angústia é uma experiência universal que revela tanto a fragilidade humana quanto a necessidade de encontrar sentido, esperança e conexão consigo mesmo, com os outros e com Deus. Você vai viver angústias, tranquilo. Só que você já sabe o método para você vencer a cada uma delas. Em sua humanidade, Jesus experimentou as limitações humanas, e por isso chegou até a angústia de morte. Entretanto, ele venceu essa crise existencial, nos dando as maneiras corretas de vencê-la também. Amém? Deus nos ajude, irmãos, aos momentos de angústia, de aflição, que a gente possa fazer como Jesus fez. Estar com pessoas, expor sentimentos, orar intensamente, se submeter à vontade, render-se ao senhorio de Cristo, porque com certeza Ele nos livrará de todas as nossas angústias. Amém? Todos esses slides estão lá no aplicativo da igreja. Se você ainda não se cadastrou, cadastre-se no aplicativo. Depois entre ali na aba do Ministério de Ensino. Se você ainda não está inscrito como aluno da EBD, você tem que se inscrever. E aí você vai ter acesso a todos os slides de todas as aulas. Tá certo? Essa mensagem, no caso, essa aula e todas as aulas da Escola Bíblica Dominical estão no nosso YouTube. Tá bom? Então, se você quiser assistir novamente, acho que a partir lá da quarta, quinta-feira, já está postado no YouTube da igreja e vai ser bênção